Olá, gente, boa tarde. Carol entrou. Boa tarde para vocês. Então, hoje, né, mais uma live para a gente discutir um pouquinho sobre um tema assim muito, né, que gera muitas dúvidas. Muitas vezes eu recebo muitas mensagens aqui pelo Instagram em relação ao uso, né, de alguns medicamentos e essa relação com queda de cabelo, se teria associação, né, que alguém falou que se utiliza algum medicamento, né, o cabelo pode cair mais, ou outra pessoa falou que ela não pode utilizar o medicamento porque tem calvície. Então, eu convidei a doutora Ana Carolina, que é ginecologista, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso, né? Deixa eu ver aqui. Esperar que ela entrar, que eu já convido ela para estar participando aqui comigo. Então, assim, como todas as lives, a Rô tá aqui também hoje. Rô, daqui a pouco vai ser a nossa, hein, Rô? Que a gente vai falar sobre a relação da alimentação com os cabelos também, que é muito importante. Né? Quem tiver alguma dúvida, né, quiser tá mandando perguntas aqui também, a gente vai conversando, vai tentando esclarecer as dúvidas, né? Se alguém quiser compartilhar também alguma questão que já ouviu falar, né, para saber se é mito, se é verdade, que a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? A gente vê muita coisa por aí, nem sempre a gente tem que acreditar em tudo, né? Então tem que confirmar antes, avaliar direitinho. A Carol aqui mandou a solicitação. Olá, Carol! Oi, tudo bem? Tudo jóia? Você? Tudo bom? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. E você, tá me ouvindo? Tô tranquilo. Vou Tranquilo? achar um filtrozinho aqui. Peraí. Aí, acho que foi. E aí? Tudo Eu, ó, certinho? então, Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Muito legal Imagina, é um prazer. comigo hoje. Gente, a doutora Ana Carolina, ela é ginecologista, ela atende também lá na Center Média, né? Ela atende em Campinas e lá na Center Média, aqui em São Roque. E as pacientes amam ela de paixão, Que especialista em bom. hormônios. Aí eu falei, eu tenho tantas pacientes que me perguntam em relação a hormônios, eu falei, vamos ver se a Carol arruma um tempinho para conversar aqui comigo hoje, para a gente estar esclarecendo mais as pessoas em relação a isso, né, Carol? Ai, que legal. Eu gosto, é um assunto que eu gosto bastante de falar mesmo, né? Seja da parte de contracepção, como da parte de modulação. E acho que tem bastante dúvida mesmo, né? Em relação ao que os hormônios podem acarretar aí na pele, cabelo. Então, acho que é bom, é legal a gente esclarecer aí para quem tem essas dúvidas, minha Pri. É verdade, Carol. E eu vejo, por exemplo, que praticamente 60% dos meus atendimentos são de cabelo. E eu, Sim. né, atendo bem estética, mas assim, muito cabelo. E no cabelo, a gente pode falar assim que 90% é queda, né? Muita gente tem Sim. queda. E é muito comum essa associação, que a pessoa às vezes começou a tomar um anticoncepcional, ou trocou de anticoncepcional para um DIU, ou então parou de tomar. Isso é muito frequente, né? Então, tem muita. E aí tem alguns casos que às vezes tem associação, outros casos às vezes não, né? Então, assim, me conta, Carol, eu queria saber assim de você. Você é do outro lado, né? Eu pego às vezes os efeitos que, assim como todo medicamento, às vezes cada organismo reage de uma forma, mas na hora que você vai começar, da prescrição, de escolher o que vai utilizar para paciente, você pensa nessa questão do cabelo, você avalia, como que é? Sim, então assim, o que é legal a gente pensar é porque hoje em dia a gente tem o lado positivo e o lado negativo do acesso que a gente tem, né, ao conhecimento, à mídia, enfim. Então, o que é legal a gente pensar que nunca a gente pode pensar ou em escolher algum método ou alguma reposição, enfim, só naquilo que a gente vê na mídia, né? Então, um exemplo aí dos implantes hormonais, que as pessoas conheceram aí de uma maneira errônea como chip da beleza, por exemplo. Então, nunca se apegue
numa modulação ou num método contraceptivo por algum ponto específico desse método. Sempre se apegue naquilo que vai ser mais adequado a você. Porque todo e qualquer método tem, como qualquer coisa, né? Efeitos positivos e efeitos negativos, né? Então, os efeitos colaterais, eles podem ser positivos ou negativos, né? E isso, às vezes, não é porque para alguma pessoa funciona bem que para você também vai funcionar. Então, eu acho que em qualquer área que a gente fala em saúde, o mais importante é a gente pensar na individualidade de cada um. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Então, às vezes, a gente recebe muita informação e com muita rapidez e facilidade, mas nem toda essa informação, às vezes, deve ser absorvida do jeito que ela vem mesmo. Vale a pena a gente pensar um pouquinho, estudar um pouquinho e sempre individualizar nossos casos. O que a gente sabe é que a gente tem alguns hormônios que têm alguns benefícios em pele e cabelo e alguns hormônios que vão ter um efeito colateral que possa prejudicar aí a saúde da pele e do cabelo, né? Isso por conta da fisiologia da ação desses hormônios mesmo, né? Então a gente sabe que a gente tem que é uma coisa que a gente vê muito aí na menopausa, né? Que é uma mudança importante. Então a gente tem muito receptor de estrogênio em pele, em couro cabeludo. Então essa parte aí, por exemplo, da reposição ou dos anticoncepcionais com uma combinação de estrogênio com progesterona podem beneficiar a pele, o cabelo, assim como a gente tem alguns outros hormônios que têm uma ação que a gente chama de androgênica, né? Que são aquelas ações que seriam mais masculino, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, aumenta alguns pelos em alguns lugares que a gente não quer, aumenta um pouquinho de acne, aumenta um pouco de oleosidade na pele, queda de cabelo pode estar associada. Então, por isso que a gente sempre tem que ter o conjunto de escolher o que é melhor pra gente, e não só o que a gente vai recebendo aí de informação, né, Pri? E é importante isso que você está destacando, Carol, que é muito comum essa dúvida. Às vezes as pessoas veem na internet e já perguntam isso. Ah, todo hormônio faz mal para o cabelo? E já associa de uma forma geral. Ah, não, Sim, me falou que eu não posso tomar nenhum hormônio, porque o hormônio faz mal para o cabelo. E não é bem assim, tem alguns que ajudam, com né? Então, certeza. contraindicação. Sim, sim. É como a gente tinha falado naquela primeira live que a gente fez, né? Sempre a gente tem que buscar o que vai ser mais adequado àquilo que a gente pegar o indivíduo como um indivíduo mesmo, né? Então, o que vai ser adequado e nunca também pegar esse estereótipo, né? Porque às vezes você se frustra buscando uma coisa que talvez você não encontre. Então, um exemplo aí, falando dos implantes hormonais, que acho que é o que agora, né, atualmente, mais as pessoas perguntam, e quando a gente falou que ia ter a live, então isso é uma coisa que gera muito assunto mesmo. Então, um dos principais hormônios que a gente tem nos implantes hormonais é a gestrinona, que é uma progesterona. Ela tem uma ação extremamente androgênica. Então, é por isso que, como efeito colateral, a gente observa que as mulheres ganham massa muscular, as mulheres melhoram a libido, mas por conta disso, por ter essa superação androgênica, a gente pode ter aí efeitos adversos super importantes, de queda de cabelo importante, acne importante. E não adianta, se você usar só o implante e não tiver uma alimentação regrada, não fizer uma boa atividade física aí, você não vai ter o benefício que esse hormônio. Você vai até ter alguns ganhos, né? Mas não vai ter o benefício completo que esse hormônio está te dando. Né? Então, acho que é isso que é importante, a gente sempre analisar aí caso a caso. Né? E Aí as pacientes muitas vezes me procuram com acne, com cabelo mais ralo e questionam isso. Ah, mas falaram que era o chip da beleza. sim, Se vê falando por aí e não é bem assim, né? Então ele tem exatamente. alguns laterais que algumas pacientes às vezes podem desenvolver. Sim. Por isso que é legal, assim, você ter os benefícios positivos disso é legal? Claro que é. Mas não dá pra gente pensar só nesses efeitos quando a gente for pensar em hormônio, né? Porque, infelizmente, não existe nada milagroso, né? Tudo É. precisa de um conjunto. E aí você precisa, às vezes, pensando nisso, aí acaba despendendo um tratamento que não fosse necessário em relação à pele, a cabelo, por conta de um efeito colateral que acabou sendo indesejado de um método que você achou que fosse ser aí super sucesso, né? E nem sempre é isso, né, Pri?
E você vê, Carol, no seu dia a dia, assim, você vê a calvície como uma contraindicação já desse uso do chip da beleza ou depende do caso? Eu acho que depende muito do caso. É lógico que, porque assim, o que são os implantes hormonais, né? Então, os implantes hormonais, eles normalmente são implantes de alguns hormônios bioidênticos, que são aqueles hormônios que são muito parecidos com o que a gente produz, ou hormônios manipulados mesmo, né? Em farmácia magistral, que são as farmácias de manipulação. O que a gente tem aí de principal nesses implantes? Então, a gente tem o estrogênio, que é um dos tipos de hormônio que a gente tem, que produz. A testosterona, que é um outro tipo. E algumas progesteronas, né? A mais conhecida aí, que foi o que gerou a fama mesmo dos implantes, é a gestrinona. Né? Então, assim, depende muito do uso. Então, se você falar para mim, às vezes uma mulher em fase de reposição hormonal que está apresentando aí alguma calvície, enfim, queda de cabelo importante e acentuada. Vai ser contraindicado? Às vezes não, porque às vezes ela não vai precisar de uma dosagem tão alta de testosterona, às vezes ela não vai precisar da gestrinona, a gente consegue complementar o tratamento dela de uma outra maneira, a gente consegue usar um pouquinho mais do estrogênio, que vai ser benéfico para ela. Então, temos que avaliar mesmo, caso a caso. Né? Não vai ter uma contraindicação absoluta. Claro que a gente vai saber que sempre esses hormônios aí que tendem a ter esse efeito mais de queda vão ser aqueles que a gente não vai querer usar, né? Ou vai evitar usar, ou vai tentar usar numa dosagem menor, né? Mas tem que avaliar cada uma mesmo. E também acontece, por exemplo, em alguns casos, das pacientes começarem a utilizar algum medicamento, começou a tomar um anticoncepcional que seja, e aí observou essa queda, e assim, nem sempre aquele hormônio ele faz mal para o cabelo, né? Que é muito comum de acontecer, por exemplo, um eflúvio telógeno. Qualquer medicamento, às vezes, que a gente começa a tomar, o organismo ele pode reagir dessa forma e gerar uma queda de cabelo que muitas vezes se manifesta uns 3 meses depois que começou a tomar. Então, não quer dizer que você começou a tomar o seu anticoncepcional ou colocou o seu implante e começou a ter a queda, que essa queda vai persistir, né? Então, em alguns casos, a queda é transitória, dura de 3 a 6 meses no máximo. Muitas vezes a gente associa ali alguns tratamentos que aí ajuda a cessar mais rápido e vai bem, né? Então, nem sempre você apresentar essa queda inicial, ou então também, às vezes, quando parou, a pessoa optou por não utilizar mais hormônio e acaba acontecendo a queda também. E não quer dizer que você vai manter sempre queda, porque você suspendeu o seu hormônio. Às vezes é uma questão só de transição, né, Carol? Sim, sim. E às vezes até uma questão de ter alguma outra medicação em que ela está usando aí, né? Então, por isso que vale conhecer todo o histórico dessa paciente. Então, às vezes, hábitos de vida mesmo, como é que é a alimentação dessa paciente? Às vezes, muitas das coisas a gente atribui à parte hormonal, mas nem sempre só a parte hormonal vai ser a causadora, né? Então, tem que avaliar como um todo mesmo, né? Não tem jeito. Verdade. Uhum. E a gente começando assim, pensando, por exemplo, dos anticoncepcionais, né? Tem alguns anticoncepcionais que fazem bem para o cabelo, né? Outros fazem mal. Sim. Então, a princípio, vamos para dar uma passada aí geral, o que a gente tem de método hormonal aí, né? Aí pensando em contracepção, então, métodos para evitar a gravidez mesmo. A gente tem de hormônio os DIUs, né? Então, no Brasil, o que a gente tem comercializado é o Dilmirena e o Dilcailina, que são, o Cailina é o mais recente, com uma dosagem de hormônio aí mais baixa, que também já vem para evitar que a gente tenha esses efeitos colaterais, né? Ambos DIUs são de apenas progesterona, então um hormônio só. O intuito dele é que tenha uma ação mais local, intraútero, mas ele acaba tendo uma ação na corrente sanguínea, mesmo uma ação sistêmica. E o mais novo, que é o Cailina, acho que eu tenho até um aqui do ladinho, ó, para quem nunca viu. Um DIU, ó. Esse aqui é o Dilcailina, mais novinho aqui. O Mirena é muito parecido. Na verdade, todos os DIUs têm mais ou menos esse formatinho, né? Que é um T. E aí ele vem já com essa dosagem hormonal um pouquinho menor, já com esse intuito também de reduzir efeitos colaterais. Anticoncepcionais hormonais orais, a gente vai ter os combinados, que a gente fala, que são aqueles que têm estrogênio e progesterona, que na maioria das vezes eles vêm para a gente simular um ciclo menstrual, né?
Então, para essa paciente ter um período de pausa e menstruação, hoje a gente tem até alguns mais novos que não faz nem a pausa, né? Para a gente reduzir mais o fluxo menstrual, mas para ter o benefício dessas duas combinações, né? A gente tem um outro implante hormonal, que é o Implanon, que é um implante subcutâneo. Normalmente a gente coloca aqui nessa localização embaixo do braço. Ele é um hormônio, é um implante só de progesterona, não tem nada a ver com esses implantes hormonais aí manipulados, né? E a gente tem os implantes hormonais manipulados aí, que as pessoas conheceram aí como chip da beleza. Então, esses são basicamente toda a classe que a gente tem aí hormonal no mercado para pensar em método contraceptivo. O que ajuda bastante pra gente quando a gente está pensando em saúde de cabelo, saúde de pele? A possibilidade de combinar, né? Então, combinar sempre estrogênio com progesterona, a gente acaba tendo um ganho, tanto da parte de contracepção, né? A parte reprodutiva aí, que é o benefício que a gente quer evitar a gravidez, como melhorar essa parte de acne, oleosidade da pele. Então, dos anticoncepcionais orais, os melhores para isso são os combinados, né? Então, os que têm estrogênio mais progesterona. E dos implantes aí, os que a gente possa combinar também estrogênio com progesterona, que também dá pra gente fazer. Né? Os implantes, eles são um pouquinho mais diferentes, porque aí vai depender de peso da paciente, vai depender do intuito que a gente usa. Então, nunca é um implante só. Isso também é legal de falar, porque as pessoas têm um mito, né? De como vem com essa ideia do chip. Nunca é um só. Às vezes a gente coloca 7, 8 implantes de uma vez, porque vai depender da combinação que a gente faz. Mas essas medicações aí, elas contribuíram, a gente sabe que não é um tratamento, mas elas contribuíram muito para a gente em algumas doenças, por exemplo, como o ovário policístico. Né? Então, a combinação aí de hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, veio para ter uma melhora aí na saúde da pele, na saúde do cabelo, né? Então, isso é legal da gente pensar e quando a gente está pensando em algum benefício, né? Então, isso é bacana. E eu imagino que às vezes elas cheguem até para você mesmo, né? Perguntando se não tem que usar um anticoncepcional. Não sei, imagino que seja assim também, né? E muitas vezes, às vezes também elas nem não têm muito essa associação, por exemplo, às vezes a mulher calvície, ela não tem muito essa ideia assim do quanto ali o hormônio às vezes pode afetar o fio, que algumas vezes até de ajudar para segurar uma possibilidade de tratamento, né? Então, em algumas vezes eu associo o anticoncepcional tanto para a pessoa utilizar ali essa progesterona que é melhor para o cabelo, mas também para às vezes utilizar alguns medicamentos que ela não pode engravidar de forma alguma, né? Utilizando. Isso é um cuidado também importante. Mas o anticoncepcional também, Carol, não são todos que são bons, né? Para a pele, para o cabelo. Sim. Eu Uhum. sempre falo assim com minhas pacientes, quando a gente vai, né, para introduzir algum anticoncepcional, eu falo com ela, ó, vai na gineco e fala com ela que a gente quer melhorar o seu cabelo, né? Ou que a Sim. gente quer melhorar a espinha. Porque se às vezes ela não manifesta isso, às vezes pode introduzir algum hormônio que não é legal, né? Sim, e é legal também da gente avaliar aí também a via de administração, né? Porque não é toda paciente que se adapta a uma via oral, por exemplo. Tem paciente que não tem a regularidade de tomar medicação. Então aí você tá querendo o benefício da pele e do cabelo, mas acaba se prejudicando na parte de contracepção. Tem algumas pacientes que têm contraindicação para via oral, né? Então, às vezes, pacientes que têm cirurgia bariátrica, que já tem uma absorção aí reduzida, enfim. Então, a gente já tem que avaliar isso uma outra via para ser feita, né? E também o que é mais importante, né? É a orientação. Nunca chegue numa farmácia direto e fale, eu quero um hormônio para melhorar meu cabelo. Porque a gente sabe que às vezes aquilo ali não vai trazer, porque aquela história do geral, né? O geral é o que a gente vê para a maioria, mas nem sempre é o melhor para você, né? Com certeza, né? E essa questão do anticoncepcional, né? Então, assim, eu vejo muito, né, na questão do cabelo, da pele, o uso da ciproterona, né? Da uma progesterona que tem essa ação antiestrogênica, que ajuda muito, mas que hoje em dia, cada vez as pessoas já né, com esse uso, por conta de alguns efeitos colaterais, né? Que às vezes a pessoa também, né, aí fuma, às vezes não faz uma atividade física, então pode aumentar risco, né, de trombose e tal. Então, assim, muitas vezes eu gosto muito
desse acompanhamento conjunto com o ginecologista, mas eu quero que você me fale aqui a verdade hoje, Carol, minha dúvida que eu sempre fico. Tem alguma coisa boa quando se proterona para o cabelo? Alguma coisa boa mesmo? Ou é algum hormônio assim que seja tão bom? Porque a gente vê muitos estudos utilizando a ciproterona, mas eu sempre fico assim, eu sei que às vezes tem esses efeitos colaterais que a gente tem que ver uma outra alternativa, mas sempre mais recentes. Então, Tá na falhando um verdade, o pouquinho. que acontece, né? Acho que deu uma cortadinha. Você tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tô, Tá. agora. Na verdade, o que a gente teve é que no início mesmo veio, né? A ciproterona veio com uma resposta positiva, aí principalmente para as pacientes com ovário policístico, que são aquelas que às vezes apresentam mais queda e acne, né? Que é uma patologia ovário, síndrome do ovário policístico, ela é uma síndrome metabólica, né? Então a gente tem muita alteração de testosterona, de hormônios que podem desencadear acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, enfim. E aí, no princípio, o que a gente teve de melhor resultado foi essa combinação, né? De ciproterona com estrogênio, ou às vezes até a ciproterona isolada. Mas a ciproterona é uma progesterona. Então, a gente... E sintética, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, mais uma vez, né? Em avaliar cada caso, porque às vezes ela pode só simplesmente mascarar. Então, ela vai ter uma melhora ali temporária da acne, uma melhora temporária ali do cabelo, mas se você não mantiver uma boa suplementação, uma boa alimentação ou um bom cuidado dermatológico em relação a isso, pode ser que de repente você pare e tudo se manifeste novamente. Você tem que ter o controle clínico da doença, né? Esse é o principal. Então, não dá pra gente falar que ela é milagrosa por conta disso, mas é porque ela acabou se popularizando, porque foi a primeira combinação importante que a gente teve aí para uma melhora significativa desses efeitos, né? Tanto que hoje em dia a gente tem até alguns outros anticoncepcionais orais que têm esses efeitos também tão positivos e que tem uma outra progesterona, que não é a ciproterona. Né? Então, acho que a gente se apegar só na ciproterona para dizer que, de fato, ela vai resolver os problemas, não. Ela ajuda muito durante o tratamento, mas tem que ser um tratamento global. E se você tiver a possibilidade de usar aí alguma coisa mais bioidêntica, dependendo do que for, melhor. Muito cuidado aí, muito cuidado com a gestrinona, que é o mais conhecido aí, que ele não é bioidêntico, mas é manipulado, né? Porque ele sim pode ter um efeito aí importante de queda de cabelo. Mas existem outras progesteronas que a gente consegue manipular, que são mais próximas, mais bioidênticas mesmo, né? E às vezes é uma coisa legal aí de alternativa que a gente tem também. Eu particularmente gosto muito dos hormônios bioidênticos. A gente sabe que isso também, dentro das sociedades médicas, ainda tem muito tabu, muita sociedade que não reconhece esses hormônios aí, enfim, como uma terapêutica mesmo, mas eu acho que essa similaridade, os resultados que eu tenho, os resultados que eu vejo que alguns trabalhos mostram, é muito legal. Então, não dá, realmente, não dá pra gente dizer que a ciproterona é um milagre aí, é a resolução de todos os problemas. É uma combinação muito boa, mas a gente tem que tratar a base, né, Pri? Porque realmente é muito comum isso. Às vezes as pessoas ficam usando anos e aí depois, quando para, vem né, com vem tudo, né? De novo. E tem muito, não tem jeito. Para pele, cabelo, o hábito de vida, a qualidade de alimentação, os cuidados fazem muitas diferenças. Né? Sim. E a questão, Carol, das injeções trimestrais? Injeções trimestrais entra na mesma questão aí, porque também é só uma progesterona. A progesterona tem esse efeito mesmo, né? Androgênico aí de queda de cabelo, desculpa, de queda e de acne, aumento de oleosidade da pele. Então, as pacientes podem ter também esses efeitos. É claro que vale a gente escalonar. Então, assim, tem algumas coisas que vão dar mais efeitos do que outra. Então, por exemplo, às vezes você ter administração via injetável, então intramuscular. Talvez você tenha mais sintomas porque é uma dosagem maior que você recebe,
apesar dela ser distribuída um pouquinho a cada dia, é uma dosagem maior que você recebe, né? É um tipo de progesterona só aí, então a gente não tem muitas variações, nada muito novo em relação a isso, então são aqueles efeitos que a gente tem meio fixos, né? Às vezes, por exemplo, optar por um DIU, ainda mais um DIU de menos dosagem hormonal, talvez seja mais vantajoso, porque é um método mais seguro ainda. Então, os DIUs hormonais, eles têm a mesma segurança que uma laqueadura, por exemplo, que é uma cirurgia para evitar a gravidez. E você tem menos chance de você ter uma distribuição sistêmica maior, menos efeito colateral. Né? Então, a injeção, ela vai, assim como qualquer outro anticoncepcional que tenha progesterona, ela pode ter esse efeito, sim, e às vezes um pouquinho mais agravante. E o agravante também de você ter que esperar os 3 meses do efeito, né? Nesses 3 meses de efeito, tem que esperar, não tem como. A gente não consegue retirar mais esse hormônio aí que foi injetado. E aí é que vem o grande problema, né? Porque as pessoas querem resolver e começam a tomar uma coisa em cima da outra. E eu imagino que cheguem bastante pacientes para você também, usando muitos produtos aí associados, né? Muito comum, sim. E às vezes isso, por exemplo, a gente associar, a pessoa vem por algum motivo que está usando ali algum hormônio, e aí às vezes quer fazer o tratamento com Rocutan, né? Então, assim, a gente vai, às vezes, associando, vai uma coisa que às vezes está desencadeando a outra, e sendo que aquilo, né, às vezes tem, fora, né, o que você chegou a comentar, por exemplo, do hormônio que mascara, então em tudo, às vezes, a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso, né? Então, será que realmente, né, tá legal isso? Eu colocar um hormônio e um medicamento forte para tratar essa área, né? Tem que estar buscando sempre ali o bom senso, né? De estar associando. Em alguns casos, às vezes realmente a pessoa tem alguma patologia, não tem como, né? Outra alternativa, tal. Mas assim, isso cada caso é um caso, né, Carol? E assim, é tão importante esse acompanhamento, né, com a ginecologia, usar certinho, ter cuidado com essa questão dos chips da beleza e colocar em clínicas, às vezes, de estética, esse acompanhamento Sim. médico, né? Então, é muito importante. Ele não é um tratamento estético, né? Então, ele Exato. tem as indicações, tem a indicação médica para utilizar. Sim. Eu acho que é super válido a gente também querer o benefício estético, né? Mas acho que o primordial é a gente sempre pensar aí na parte terapêutica, né? E uma coisa que é legal a gente falar, né, Pri, não é toda calvície que tem relação com hormônio, né? Porque eu imagino que também as pacientes devam chegar para você pensando, eu preciso de um hormônio, eu preciso de um anticoncepcional, preciso de uma ginecologista, preciso de um tratamento. Como que é aí o diagnóstico da calvície? Não, então assim, na verdade, cada caso é um caso, então nem sempre a gente indica a questão hormonal, então às vezes é um outro motivo, né, que está desencadeando ali essa queda mais intensa, que está desencadeando o afinamento de fios, então ainda mais assim, hoje em dia, às vezes algumas pacientes não querem tomar ali algum hormônio, querem ficar um tempo sem estar utilizando, né? Então, assim, nem sempre o tratamento hormonal ele vai ser fundamental, né? Então, tem outras formas da gente evitar esse afinamento do fio. Então, com certeza, assim, não é uma questão rotineira a introdução, assim, desses medicamentos. Acho que cada caso depende muito do que está acontecendo, da forma que está evoluindo ali para cada paciente, né? E uma outra dúvida, você já chegou a comentar aqui, Carol, é a questão, por exemplo, do DIU. Eu tenho muita paciente, às vezes, que colocou o DIU e tem os sintomas, né, de queda de cabelo, de acne. E eu já vi ali alguns profissionais, antigamente, assim, às vezes comentar isso, que o DIU, ele não teria o efeito, mesmo com hormônio, que seria efeito localizado, que não afetaria a pele e o cabelo. Então, isso, na verdade, é um mito. O DIU, ele pode estar gerando afinamento de cabelo, pode estar gerando acne. Ele é um mito, né? Lógico que vai depender de cada pessoa. Então, a gente tem pacientes que não tem nenhum efeito colateral, mas a gente pode ter as pacientes que têm efeito colateral. O que é legal do DIU é que a absorção dele sistêmica, então essa difusão aí para a corrente sanguínea, ela é muito mais baixa do que outros métodos. É muito mais baixa do que uma pílula, é muito mais baixa do que um implante como o Implanon ou até uma injeção que a gente estava falando até agora.
E normalmente esses efeitos eles são mais frequentes nos 3 primeiros meses até o primeiro ano de uso. Após esse período, a tendência é que esses efeitos eles amenizem ou que até sumam, né? Então, às vezes é um efeito colateral que a gente tem, que a gente consegue aí fazendo um tratamento associado com um tratamento dermatológico, uma resposta super positiva, e depois de um tempo a gente fica bem sem os efeitos colaterais. Mas é mito, eles têm uma ação sistêmica sim. Claro que não é uma ação tão importante, tanto que algumas mulheres que usam DIU hormonal, elas podem ovular, né? Ele não impede, às vezes, a ovulação. Então, ele não inibe o nosso eixo hormonal como um outro tipo de anticoncepcional oral, um injetável, né? Mas ele pode ter ação em corrente sanguínea também e ter esses efeitos, sim. Pode acontecer. Já o DIU sem hormônio, geralmente eu não costumo ver, né? Aí não teria muita Aí relação. nada. DIU sem hormônio na verdade, seria o melhor aí de todas os cenários se a gente pudesse todo mundo usar um método que não fosse hormonal, né? Então, o DIU, tanto o DIU de cobre como o DIU de cobre mais prata, né? Que é uma combinação do cobre com prata, eles vão ter só uma ação de barreira mesmo. É só uma ação mecânica. Então, esse Tzinho aqui do DIU, né? Deixa eu abrir aqui. Ele acaba ocupando a cavidade do útero. Então, é como esse aqui é um hormonal, que é o Cailina, mas pensando se fosse um não hormonal, ia ter mais ou menos o mesmo tamanho, mesma estrutura. Ele vai ocupar a cavidade uterina, né? E aí ele vai funcionar como barreira para que nem o espermatozoide consiga chegar e nem o óvulo que vem daqui da tuba também consiga chegar para que tenha a fecundação, né? Então, eles seriam os melhores que não interfeririam em nada, nem positivamente, nem negativamente, né? Mas para a gente poder saber exatamente como se comporta o organismo, para a gente poder fazer outros tratamentos em paralelo, seriam super positivos. Mas a gente tem algumas alternativas aí hormonais que vêm a agregar também, né? Então, nunca a gente consegue dizer um método só como perfeito, ou dizer um só como ideal, né? Sempre vai ser dependendo de cada um. Mas eles não vão dar nada de efeito colateral em relação ao hormônio. Aqui a gente teve uma pergunta, Carol, em relação a queixas de queda de cabelo durante a lactação, né? Se teria alguma questão hormonal ou seria do pós-parto mesmo. E aí já vai até essa questão. Muita gente toma também, às vezes o Cerazete, né? Algum hormônio enquanto tá amamentando. Então fala um pouquinho aí do que você vê no seu dia a dia, que eu vou comentar aqui também. Sim. Então, em relação à lactação, a gente tem mesmo, no pós-parto, a gente tem um predomínio maior aí da progesterona, né? Além de outros metabolismos que acontecem da ocitocina, que é um hormônio que ajuda na produção do leite, né? A gente acaba tendo um pouco mais dessa ação aí progestagênica, né? Então, dessa ação mais androgênica no pós-parto. Isso pode acontecer, tanto que algumas pacientes nessa fase de amamentação, de pós-parto, elas têm a queixa da queda do cabelo, a queixa de ressecamento vaginal, por exemplo. Às vezes, algumas alterações de libido, claro, que é sempre um conjunto também. É uma fase que é extremamente difícil, que você tem um bebê que depende 100% de você, você não tem uma qualidade de sono legal. Então, também não dá para atribuir para um hormônio só, mas é um conjunto de alterações hormonais que acontecem nessa fase. E normalmente, quando a gente acaba optando por um método hormonal, ele vai ser um método só de progesterona, né? Que é esse hormônio que é mais androgênico, que a gente já falou desde o início lá. Então, pode ter uma piora. Piora desse ressecamento vaginal, uma piora da queda do cabelo, aparecimento de acne. Então, isso às vezes você já tem a parte fisiológica aí que já está alterada, ainda bota mais uma bombinha aí hormonal, e isso pode acontecer também. Alternativas para isso, nessa fase aí de lactação. Então, ou um método não hormonal, então, de repente, aí o DIU de cobre e o DIU de prata são métodos muito legais nessa fase. Ou um DIU hormonal, que a gente pode colocar, às vezes, até no intraparto mesmo. Isso é legal a gente falar, que tem algumas pacientes que não sabem que a gente pode colocar o DIU no intraparto. Em algumas situações é possível, então, teve o bebê, já pode colocar o DIU. Também é uma alternativa, ou às vezes até depois daquela avaliação dos 40 dias, né, pós-parto, também já pode programar essa colocação.
Assim, E enquanto vai acontecendo a contração uterina, não vai embora o dia junto? não vai embora. Não, depois que nasceu o bebê lá, que tá tudo certinho, não vai embora. Ele fica lá. Dá para fazer. É claro que também a gente está avaliando caso a caso, né? Não vão ser todas as pacientes que vão poder colocar, mas é uma alternativa, sim. A grande maioria pode até colocar no pós-parto imediato que a gente fala, né? Mas dá para fazer isso sim. Ou também, né, tem esse período aí dos 40 dias que a gente orienta evitar a relação sexual, às vezes na próxima consulta já com o ginecologista já é uma alternativa, né? Então essas são algumas maneiras da gente diminuir um pouquinho o agravamento desses sintomas. Mas se de repente a paciente não quiser, eu quero optar por um método, vamos supor, por um preservativo, ou às vezes um método não hormonal, vale alertá-la que isso é um período, que vai ter essa melhora, estabilização hormonal, é tudo fisiológico, isso vai voltar. Aí o que é legal ela fazer nessa fase? Uma boa suplementação, seja com alimentação, às vezes até com polivitamínico, e um bom tratamento dermatológico. Isso vai ajudar bastante. Sim, é verdade. Porque além dessa questão toda hormonal que a Carol comentou aqui, durante a gestação acaba acontecendo uma fase que o nosso cabelo ele cresce, ele desenvolve, Sim. ele com brilho. Então, depois ele entra no ciclo posteriormente de queda. Então, nesses 3 meses, tem também essa questão. É um ciclo ali que acaba acontecendo posteriormente à queda. E a Carol comentou do estresse, que aí a gente sofre. Então, é muito estresse. Vai lá desde o momento do parto, né? Às vezes, seja cirurgia de cesárea ou parto normal, é uma cirurgia, é um procedimento ali que pode desencadear um certo estresse no organismo, pode acontecer sangramento. Durante a gestação, a gente dá todos os nutrientes que a gente pode para a formação do bebê, né? Então, durante a amamentação, e junto ali do organismo da mulher também, né? Então, assim, a questão hormonal é uma questão da queda também, mas, assim, é uma fase que tem vários outros fatores envolvidos, Sim. né? Outros momentos da vida isso também acontece, não é tudo, caiu o cabelo é hormônio, né? Então, a gente tem que Sim. fazer, porque às vezes tem muita coisa e às vezes nem é aquele anticoncepcional. Então, a paciente vai, ou nessa fase de lactação, né? Então, assim, a gente não vai pensar que é o Cerazete né, suspender e trocar, querer não usar, né? Porque tem muita coisa envolvida atrás. E à medida que aí a pessoa vai tratando, vai controlando, isso tende a passar. O eflúvio da lactação, muitas vezes, ele é transitório, ele às vezes recupera até sem o tratamento. Né? Geralmente eu indico muito tratamento para quem teve um eflúvio muito intenso, danificou muito, né? Ou já tinha alguma patologia prévia, aí a pessoa sente muito aquela entrada bem ralinho, aí vale muito a pena, mas tem algumas mulheres que nem precisam de tratamento, porque às vezes o próprio organismo ele já vai ajeitando, né? Então nem sempre seu cabelo tá caindo porque você começou a tomar um hormônio, ou então se isso acontecer, às vezes isso passa, né? Igual a gente comentou, por Sim. questão do então, assim, às vezes acontece, e aí a gente acompanha muito a dermato com a gineco, tem muitos pacientes que a gente tem em comum, que aí começaram a desencadear uma queda de cabelo, um afinamento e tal, e as duas especialidades vão trabalhando juntas, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, se eu vou usar algum medicamento, eu preciso dela estar com uma contracepção adequada, né? Então, se utilizou algum medicamento, né? E aí desencadeou acne, queda de cabelo, a gente consegue controlar também. Então, quem está passando por isso, que começou algum hormônio, que às vezes está passando por essa fase, né, seja de queda, alguma alteração na pele, não precisa de desesperar e achar que a solução é parar os hormônios, né? Então, muitas vezes a gente tem alternativas de tratamento e às vezes é uma questão que vai depois se ajeitando, que vai passando, né? Então, os hormônios eles podem também ajudar bastante em alguns quadros, né? Sim, e o que eu acho que é legal que você falou, Pri, é que a gente é muito imediatista, né? Com tudo. Então, isso é muito importante. Ter paciência em qualquer tratamento, seja tratamento para uma patologia mesmo, né? Uma doença mesmo. Então, endometriose, ovário policístico, que são coisas que a gente usa aí o hormônio como um auxílio. Ou seja, às vezes, até como um método de contracepção, é ter paciência, porque, infelizmente, nunca vai ser do dia para a noite e é sempre um conjunto de ações, né? Então, não é porque começou agora o sintoma que você já tem que interromper.
Por isso que existem, né, os períodos de adaptação de cada tratamento, adaptação de cada método, né? Então, acho que é isso que é difícil, porque a gente acaba sendo muito imediatista, mas acho que a paciência é sempre o segredo para qualquer fase aí, qualquer tratamento, né, Pri? É, sim. E aí, principalmente, por exemplo, para as mulheres, é muito importante isso, ter a ginecologista, a dermatologista de confiança, porque, assim, qualquer alteração que acaba acontecendo, né, então a gente vai ali acompanhando junto, né, vai conseguindo melhorar essas questões, né, então, às vezes acontece, por exemplo, da pessoa começa a tomar ali algum hormônio, sei lá, começou a tomar um anticoncepcional ou colocou um DIU e aí achou que tá caindo muito o cabelo e vai deixando, vai achando que é normal. E às vezes não é também, né? Sim, Então, assim, às vezes, sempre busque um especialista, não tire conclusões por coisas que vê na internet. Então, tem que ter muito cuidado, porque em alguns casos, falando principalmente da questão da calvície, então, às vezes acaba acontecendo, por exemplo, a pessoa utilizou um DIU e começa a ter um eflúvio, e aí a calvície ela vai acelerando, que à medida que cai o cabelo, depois ele cresce mais fino. Então, se a gente atua o quanto antes, isso vai. Então, às vezes, essa associação, se você tem o cabelo mais ralinho, se preocupa com o cabelo, né? Passe antes, veja com uma dermatologista, né, o seu diagnóstico, o que está acontecendo. Isso, você levar isso para ginecologista é muito importante também. Que aí, sim. na hora da você escolher a forma de contracepção, né? Isso geralmente ajuda, né, Carol? É muito importante a gente olhar esses dois lados, porque a gente não quer ter o neném, mas a gente também quer ficar com o cabelo bonito, com a pele bonita, né? E às vezes a gente encontra ali a melhor forma de associar, né? Nem sempre é aquela coisa, e também isso, às vezes as pessoas ficam, eu usava anticoncepcional, mas me deu muita enxaqueca, e aí é uma contraindicação. Então, assim, você vê o quanto é importante, o quanto a Carol, que é especialista nisso, ela, o tanto de alternativa que tem, né, pra Tem. gente controlar. Então, nem sempre a alternativa é não tomar o hormônio. Então, se você quer, e hoje em dia, né, os hormônios às vezes até ajudam para, igual a gente comentou essa questão do chip da beleza, teoricamente ele ajuda para ganho, de melhora de qualidade de vida, né, de Sim. massa muscular. Então, vai de cada perfil. Para cada pessoa, uma questão é importante. Então, a gente associando essas duas, né, a dermato com a gineco, trabalhando junto, geralmente vai muito melhor, né? Então, a gente consegue melhorar as duas questões. Sim, e é legal, exatamente isso que você falou, é legal porque hoje a gente tem uma diversidade que a gente consegue encaixar qualquer paciente praticamente. Então a gente consegue combinar, por exemplo, DIU não hormonal com implante hormonal. Existe essa combinação? Existe essa combinação. Porque às vezes você está querendo melhorar uma parte, por exemplo, libido. Então o implante hormonal vai te ajudar muito, mas você quer tomar um pouco de cuidado ou não precisa fazer alguma outra coisa hormonal para essa paciente. Então, você usa como uma alternativa um DIU não hormonal, associando. Ou você quer potencializar o efeito contraceptivo de um DIU de cobre, por exemplo, um DIU de prata. Você pode associar com um implante hormonal também. Né? Então, assim, o que não falta é opções e para várias pacientes, né, para diversos tipos aí, para quais a gente quiser e para quais gostos também a gente quiser, né? E o que eu acho que é legal também a gente falar, então, assim, essas partes fisiológicas aí, só para fechar mais essa parte da lactação aí, então, existe essa parte que é fisiológica mesmo, existe como a gente melhorar isso também, é muito importante para as mães recentes, ter uma rede de apoio, então, a alteração de sono ela vai prejudicar muito a gente em muitas coisas, né? Emagrecimento, concentração, parte hormonal, a gente vê essa terem uma rede de apoio. Falhou, Cortou? cortou. Cortou? Tá me ouvindo Cortou. agora? Tô começando a falar na hora da questão dessas alterações fisiológicas. Ai, deixa eu voltar então. Ver se tá ouvindo bem agora. Tô. Tá, beleza. Então, primeira coisa, né? Essa parte fisiológica ela vai passar, vai ter o tempo, ela é limitada, isso é legal a gente entender. E dá para a gente entender que também tem coisas para a gente fazer para ajudar, né? Tanto na parte aí de não só ginecológica, na parte dermatológica e também na qualidade das coisas.
E uma coisa que é muito legal, que eu estava falando, que é a qualidade do sono. Sono de baixa qualidade, isso vai ser prejudicial para muita coisa, né? Não só para essa fase de lactação, enfim, mas de emagrecimento, a gente ouve, né? Vê reportagem aí, sono e emagrecimento, sono e concentração. Então, para essas mães aí recentes, não terem receio de ter uma rede de apoio. Então, é importante, muito importante ter uma rede de apoio para que você tenha pelo menos uma mínima qualidade aí da sua parte fisiológica, metabólica, que isso também ajuda bastante. Tá? Então, isso é muito legal, porque às vezes as mães se sentem culpadas, né? Ai, não tô dando conta, não sou uma boa mãe por conta disso. E não tem nada a ver. Rede de apoio existe justamente para isso, né? E procurar aí um auxílio dos profissionais da área também, né? Então, isso acho que é importantíssimo falar. E uma outra coisa que eu queria falar aqui também, do que a gente tem aí de alternativa para aquelas pacientes que não podem usar hormônio, né? Então, o que eu imagino, por exemplo, que às vezes uma paciente que teve um tratamento de câncer de mama e que chegue para você, principalmente às vezes período pós quimioterapia, pós-radioterapia, que a gente sabe que tem alguns efeitos aí. O que a gente tem aí de alternativas da parte dermatológica? Pois é, então, tem alguns casos, aí depende muito dessa questão, por exemplo, aí eu já trabalho bem com disso, porque o que acontece, né? Tem essa questão do tipo de receptor, né, que teve e tal, como que foi o câncer de mama, então acaba sendo também, cada caso é um caso, porque tem algumas pacientes que às vezes até o minoxidil, por exemplo, que a gente usa muito para calvície, para recuperar, e tem épocas, né, e tem tipos de câncer que às vezes é uma contraindicação da gente estar utilizando. Então, tem alguns casos que a gente fica ali um pouquinho mais amarrada, né? Então, por exemplo, o minoxidil, ele estimula muito uma vasodilatação do couro cabeludo, a nutrir melhor os fios, a espessar eles. Então, quando é permitido, acaba sendo uma alternativa, que é um uso tópico. Em alguns casos, a gente pode dar até para tomar também, né? Que aí ajuda bastante para estimular esses fios. E também eu gosto muito de utilizar laser, LED capilar, que aí a gente nutre melhor com o laser, estimula o crescimento dos fios, então também vai muito bem, né? Tem alternativas, por exemplo, que a gente pode estimular também utilizando às vezes alguns medicamentos como vitaminas, né, nutrientes, aplicando no couro cabeludo, que às vezes ele já dá um boom, é aquela questão, se a gente pensar, por exemplo, num terreno que ele tá mal nutrido, tá ressecado, então a partir do momento que você trabalha ali, bota um adubo, né? Vai muito bem. E o cabelo é a mesma coisa. Então, às vezes o couro cabeludo, o fio, ele tá vindo fraco porque o folículo tá fraco, tá faltando nutriente. Então, se a gente trabalha melhor de nutrir esse folículo, ele acaba indo melhor. Então, tem alternativas que a gente faz o microagulhamento e coloca ali os medicamentos localizados e medicamentos que podem utilizar nessa fase, né? Que não questão hormonal. Então, assim, acaba tendo algumas alternativas, sim, né? Então, vai depender muito, né, do que aconteceu com cada paciente, mas hoje em dia, gente, eu falo, é difícil o que a gente não conseguir, né? Eu tenho muita alternativa, a medicina sempre evolui mais a cada dia, então, assim, todo mundo, né, a maioria das pessoas tem buscado isso, uma vida mais saudável, né? Então, tem percebido que o ideal é a gente melhorar a qualidade, então, qualidade de sono, qualidade de vida, de alimentação, né? Buscar fazer uma atividade que o nosso organismo ele responde muito bem a isso também, né? Então, e a gente também no consultório isso reflete pra gente, que aí a paciente, ela não quer às vezes tomar um medicamento que possa desencadear ali algum certo risco para ela. Então, elas querem também tratamentos assim, querem melhorar, por exemplo, no meu caso, a qualidade do cabelo, mas também querem tratamentos mais seguros, né? Então, e aí essas tecnologias vai muito bem nisso, porque nem sempre o paciente precisa de tomar algum medicamento, e quando ele toma, às vezes vai muito para o organismo, né? Chega menos ali no fio. Então, assim, as tecnologias ajudam a estimular o folículo e diminuir um pouco dessa questão, né? De efeitos colaterais, de medicamentos, né? Então, assim, até para quem teria
Outro dia me mandaram aqui no Instagram essa pergunta, falando assim, o... o... o marido chegou aqui, eu tô rindo. Me falaram assim que eu não posso usar nenhum anticoncepcional de forma alguma, não posso usar nenhum hormônio, tá? E isso não é o fim, sabe? Então não é só hormônio, né? Então assim, tem muita coisa hoje em dia. Às vezes é uma outra forma de estímulo que vai dar certo para ela, né? Então a gente tem que ter sempre em mente isso. Eu acho que o mais importante é buscar sempre o especialista para avaliar ali o caso, porque hoje em dia tem muita alternativa, né? Então nem sempre a gente vai estar indicando implante. Hoje a gente falou do implante, que é uma coisa que está muito em alta, né? De hormônios de uma forma em geral. E sempre fez muito parte. Eu acho que a anticoncepcional, as mulheres antigamente, elas tomavam assim 30 anos, 40 anos, né? Sempre utilizaram muito. E agora que está abrindo um pouquinho mais isso, de uma dosagem menor, que vão trazer outros benefícios, que antigamente não tinha tanto, né, Carol? E alternativa. Então a gente só às vezes só vai ficar com cabelo ralinho, fraquinho, quem quer, porque hoje em dia não falha, né? Não falta, cada caso é um caso. E aí tem que ser avaliado mesmo, de acordo com o que você quer utilizar, com o seu estilo de vida, né? Não tem muitas alternativas para todo mundo. Exatamente. E aí, para que você citou agora os implantes, novamente, só para fechar das indicações dos implantes hormonais, então, as principais, né, que a gente tem método contraceptivo, então ele pode ser indicado justamente só com método contraceptivo. Para as pacientes que têm alguma doença de base, então endometriose, às vezes ovário policístico, sangramento uterino irregular, também é uma ótima indicação. Para as pacientes que têm a síndrome da TPM, né, tensão pré-menstrual, então o implante hormonal é muito legal nesses casos. E para modulação e reposição hormonal, que aí é uma outra, a gente já tem aí o efeito fisiológico, né, da queda do cabelo, da piora da pele, às vezes nesse período de climatério, menopausa. Então aí os implantes hormonais vêm para ajudar nisso aí também, né? Então por isso que, novamente, avaliar caso a caso, porque também não é porque a gente está fazendo implante que vai ter o efeito da queda, porque a gente pode usar esse implante também para melhora dessa queda, desses sintomas também, isso aí é legal. Então, para poder só deixar claro que eu não tinha falado no comecinho da live, quais são as principais indicações dos implantes. Isso é legal. Então, dá para a gente usar aí de diversas formas também, os implantes, né? Acho que isso é muito bacana. E também lembrar que os hormônios bioidênticos a gente consegue fazer em outras vias também, né? Não só como implante, mas às vezes o transdérmico, né? Que é na pele, normalmente pele de antebraço, é muito comum, aqueles gelzinhos, né? E às vezes até via vaginal também é uma alternativa. A gente consegue fazer em algumas situações via oral. Tem alguns hormônios que não são tão legais via oral por conta do metabolismo que a gente faz no corpo. Então, às vezes, metabolismo hepático, a gente pode ter alguns efeitos colaterais não tão legais. Então, as preferências vão ser sempre aí transdérmico, via vaginal ou implante hormonal mesmo, né? Para fechar mais um pouquinho disso, que eu até comentei essa semana que eu ia falar um pouquinho mais também sobre os implantes, eles são colocados na região de flanco, então é bem próximo aqui do bumbum, né? E também é subcutâneo, é bem na regiãozinha ali de gordura do bumbum. A gente tem dois tipos, que são os absorvíveis e os inabsorvíveis. Os que são inabsorvíveis, o material dele, ele é uma... Eu tô sem nenhum aqui, senão eu pegava para mostrar para vocês também. Mas ele é um bastãozinho de silicone, é o mesmo silicone feito para silicone de mama, de prótese, é o mesmo material. Então, ele pode ser deixado no organismo ou ele pode ser retirado, né? Na maioria das vezes a gente acaba retirando, porque como a gente coloca mais do que um, e ele tem mais ou menos a duração de 1 ano também, às vezes para paciente não ficar com vários implantes, a gente acaba retirando nas trocas, né? Mas eles podem ser deixados no corpo também. Uma vantagem que eu acho, eu trabalho com os implantes inabsorvíveis, que são esses de silicone. Uma vantagem que eu vejo neles é que se de repente você está tendo algum efeito colateral que não se adaptou, é mais difícil, na grande maioria das vezes as pacientes se adaptam bem, mas se você tem como a gente tirar.
Os implantes que são absorvíveis, na maioria das vezes, é difícil você retirar. Alguns duram só 6 meses e aí você não acaba também não conseguindo, às vezes, retirar esse implante. Então, a gente cai na mesma situação do método injetável. Tem que esperar toda a ação dele, se você tiver tendo um efeito colateral aí, para depois ficar livre do hormônio na corrente sanguínea e optar por um outro método. Né? Então, por isso que eu gosto bastante daqueles que são de silicone e não absorvíveis. Porque se precisar, a gente acaba conseguindo tirar. E se quiser deixar também, não vai trazer malefício nenhum, porque ele é silicone mesmo. Certo? Certinho, Carol. Então, só Carol, para então, esclarecer. né? Se alguém tiver mais alguma dúvida também, né? Depois pode mandar, que aí qualquer coisa eu encaminho também para Carol. A gente Sim, responde nos stories, né, Carol? sim. E aí, o que eu acho legal a gente falar, né? Aquilo que eu tinha falado no início. Então, eu sempre falo, é bem clichê, mas eu sempre falo que o hormônio é vida. Eu adoro trabalhar com hormônio. Acho que quando tem indicação, a gente tem que usar. Fico muito feliz que a cada vez mais a gente tem hormônios aí com uma melhora, enfim, tanto seja de distribuição como de efeitos aí. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de hormônio quando não é feito com prescrição médica. Tá? Porque do mesmo jeito, é como qualquer coisa que a gente fala, né? Depende da dose. Pode ser ou o remédio ou o veneno. Né? Então, muito cuidado. Às vezes, misturar anticoncepcional, usar de maneira irregular. O nosso organismo é muito sensível nessa parte. Então, às vezes, a gente acaba fazendo uma bomba hormonal e depois para a gente corrigir isso é muito difícil. Então, sempre procurar um apoio aí, um auxílio de um profissional capacitado, porque realmente é bom que a gente tenha essas alternativas, porque a gente tem efeitos muito positivos, mas quando não bem administrados, a gente pode ter efeitos bem negativos também, né, Pri? É verdade, com certeza. Isso é Sim. muito importante. Então, assim, e a Carol, gente, ela tá, então, para quem não pegou no início da live, né, ela é ginecologista, que ela é de Campinas, mas trabalha comigo na Centermed. Então, Sim. ela vive em São Roque uma vez na semana e faz os seus atendimentos. Ela é professora lá da PUC de Campinas, então especialista nos hormônios. Por isso foi muito legal, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente falar um pouquinho aqui pro pessoal. Ah, eu que adorei. Acho que dá pra gente fazer, na verdade, live de hormônio, dá pra gente fazer cada dia um tema, né? É, verdade, deu uma Porque resumida, mas tem muita coisa para falar, né, é Carol? super amplo aí, mas fico muito feliz de a gente ter feito mais uma live. Estou super disponível aí, sempre que você precisar, quiser uma live. Acho bem legal a gente ir trocando esses conhecimentos aí com todo mundo. Ai, não, bacana. E eu vou deixar ela salva também, que aí para quem perdeu, quem quiser assistir ela completa depois, aí também pode estar acessando aqui no IGTV. Legal. E também meu Instagram aqui, como eu sempre falo, meu Instagram é aberto. Quem tiver dúvida, quiser mandar pergunta, fica à vontade que a gente vai respondendo. Combinado então, Carol. Certinho. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada aí a todo mundo que participou com a gente da live. Obrigada, gente. Tchau, tchau.